quais são os 3 maiores erros que as pessoas cometem na entrevista com RH. Separei 3 aqui que são importantes para você melhorar ainda mais os seus resultados no processo seletivo aí, principalmente nessa sua primeira entrevista. O primeiro erro é o erro de você responder ou em menos de 1 minuto ou em mais de 2 minutos, tá? Eu sempre vou falar isso para vocês, gente. Realmente, assim, treina para você responder sempre de 1 a 2 minutos. E isso, gente, vai te dar uma margem de segurança. Vou explicar para vocês. Já expliquei no início desse vídeo o racional, né, de entrevistas de 30 minutos, do roteiro. Já expliquei isso lá no início desse vídeo. Só que eu vou te explicar outro ponto para você entender por que é importante essa margem de 1 a 2 minutos. Quando a gente responde em menos de 1 minuto, a gente pode ser muito discreto, que é uma das coisas que eu falo aqui dentro do Ricarreira para vocês, e não tá valorizando pontos importantes da sua história. Então eu já peguei vários mentorados meus, que eu fazia a pergunta, poxa, fale um pouquinho sobre você, conta aí um case seu, e a pessoa ela respondia de forma curta ali, 30 segundinhos, um ponto rápido, como se fosse tipo ela lendo o próprio currículo dela, sem contar histórias, e não valorizou pontos importantes que estavam na história delas. Ela já tinha história, ela tinha coisas boas para contar, só que ela não soube valorizar e estava sendo discreta. Então quando a gente está dentro da margem de 1 minuto a 2 minutos, a gente consegue ser os profissionais dedicados e não discretos. E se você passa de 2 minutos, imagina se você responde algo que a empresa não quer, tá? Pô, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma aluna minha, que ela falou que na primeira entrevista perguntaram para ela o que era uma ferramenta específica lá que eles utilizavam na área de produto, que era o Scrum. Me explica um pouquinho o que é Scrum, que eu não entendo. Óbvio que a pessoa entendia, mas ela queria ver como que a minha aluna ela ia responder um pouquinho mais, ia explicar o que era o Scrum. E aí ela foi respondendo, ela falou que foi bem e tal, que ela seguiu essa regra dos 2 minutos, mas imagina um cenário em que ela não fosse bem, não tivesse ali realmente respondendo bem, da forma como a empresa gostaria, e ela ficasse mais do que 2 minutos respondendo algo que não fazia sentido para a empresa. Primeiro, ela ia ficar nervosa, porque ela ia ficar percebendo que ela ia estar falando, e as pessoas iam estar meio que tipo, não é isso que a gente quer, ia ficar mais nervosa ainda. Segundo, ela ia evitar de ter mais tempo para poder mandar bem em outras perguntas dentro da entrevista de emprego. Ela poderia perder a atenção ali da pessoa que está entrevistando, do RH, do gestor, e realmente o gestor ou a pessoa do RH começar a mandar mensagem ali pelo chat da empresa para resolver outros problemas, começar a responder e-mail. Então, de 1 a 2 minutos é a margem de segurança para vocês sempre, quando forem responder qualquer pergunta, vocês conseguirem. Quem não faz isso, erra bastante aqui no processo de entrevistas, principalmente na entrevista com o RH. E tem um ponto, tá, que vocês têm que entender. A sua primeira entrevista, a primeira entrevista do processo seletivo, é a entrevista em que basicamente todos os candidatos são iguais. Basicamente todos os candidatos são iguais. Então se você fica aqui só repetindo as coisas que todos os candidatos falam, você dificilmente vai ser uma pessoa escolhida para avançar nas próximas etapas. Agora, quando você usa tudo que a gente fala aqui, respondendo sempre de 1 a 2 minutos, você começa a se destacar dos seus concorrentes. O segundo erro que as pessoas normalmente cometem dentro dessa entrevista com RH é serem muito técnicas. Gente, isso acontecia muito quando eu fazia vagas aí para desenvolvedores, vagas de trade marketing, pessoal mais específico da área de logística. Tinham pessoas que elas falavam termos muito técnicos. A maioria eu entendia porque eu estudava. Só que eu tenho certeza que se essas pessoas elas ficassem falando esses termos tão técnicos assim para outros recrutadores que talvez não tenham estudado tanto, eles não iam entender o que ia acontecer com isso. A sua história, você achando que você está mandando super bem, falando vários termos técnicos, que você está ali mostrando todo o seu potencial técnico, a sua história não vai ficar clara para a pessoa do RH que não é da sua área. Ela não vai entender o impacto que você teve dentro daquele projeto, dentro daquela sua situação. Então, esse é um erro que a maioria das pessoas cometem. Ficar muito preso ao techniquez e não tentar ter uma empatia e alinhar a comunicação com a pessoa que está te entrevistando. Se a pessoa do RH ela não tem experiência com a sua área em específico, cuidado, tá? Então, para os desenvolvedores, eu sempre recomendava, olha, pode falar seus termos técnicos, seus frameworks, o que você trabalhou e tudo, mas sempre garanta que a pessoa que está te entrevistando, ela está entendendo tudo que você está falando, porque se ela não entender, você vai ser um profissional discreto, porque você tem uma boa história para contar, mas você só não está sabendo a melhor forma de contar essa história, você não está se dedicando para poder ser um pouquinho mais empático ali na sua comunicação, de ser menos técnico, ser mais simples para poder passar a sua mensagem da melhor forma possível. Não precisa ser super técnico para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá? Principalmente nessa entrevista com a RH. Aí, óbvio, vai para uma entrevista com o gestor, vai para um case técnico, beleza. Aí você explora todo o seu technical case. Mas na entrevista com o RH, se é uma pessoa que
não é muito específica da sua área. Se você ficar muito no technique, você está errando e você não vai deixar sua mensagem tão clara. O terceiro erro que eu vejo que muitas pessoas cometem nessa primeira entrevista é não estudar sobre a empresa. Isso aqui é óbvio, gente, você já deve ter escutado que tem que estudar sobre a empresa, mas realmente tem pessoas que não estudam. Vocês não têm noção da quantidade de candidatos que iam para a entrevista comigo e não liam o material que eu mandava para eles. Se você já foi meu candidato, você deve lembrar. Normalmente, antes da minha entrevista, eu sempre mandava um slide para a pessoa, falando ali os principais pontos sobre a empresa, os principais desafios da vaga, como é que era o time, todas as perguntas básicas que eu sempre respondi, que eu sempre recebia dos meus candidatos, eu já mandava antes da entrevista para o candidato, para ele ler e ele já ter essa introdução sobre a empresa, a introdução sobre como é que vai ser o processo seletivo e não ter dúvidas desse tipo para me perguntar na entrevista de emprego. Mas muitas pessoas não liam o próprio material que eu entregava de bandeja. Eu não estava pedindo para a pessoa olhar o site da empresa, não estava pedindo para a pessoa olhar o Instagram da empresa. Eu estava só mandando um slide já com tudo mastigado e as pessoas não liam, tá? Eu sei que a maioria dos recrutadores não fazem isso, não fazem slide, não fazem uma antecipação do que vai acontecer na entrevista, de o que vai ser avaliado, das informações da empresa, mas você tem que ter realmente o seu papel ativo de pesquisar sobre a empresa. Pesquisar bastante aí sobre missão, visão, valores, entender um pouquinho quantas pessoas tem hoje dentro da empresa, se está passando por rodada de investimento, se é uma empresa que está com o capital aberto, quais são os objetivos dos próximos anos, tudo que você conseguir antes da entrevista, descobrir melhor. Porque aí você vai para a entrevista muito mais bem preparado para saber qual história faz mais sentido você contar para aquela empresa específica e não uma história de uma forma geral, porque para cada empresa existem histórias diferentes, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui do meu caso como recrutador. Como recrutador, vocês sabem, a minha trajetória, eu fui recrutador de 2 startups. E quando eu estava fazendo o processo seletivo para startups, eu valorizava muito esse ponto de startup, de você estar dentro da empresa, você conhecer bem o produto da empresa para você vender esse produto para os candidatos. Só que, se eu tivesse me candidatando para empresas aí de consultoria de recrutamento, né, que são empresas que as pessoas contratam a empresa para a empresa poder fazer todo o processo seletivo, fazer todo o processo de contratação. Se eu tivesse me candidatando para uma empresa desse tipo, não faria tanto sentido talvez eu trazer a minha história de como que eu conhecia o produto, como eu discutia com as pessoas. Faria mais sentido para essa outra empresa, uma empresa aqui de consultoria de recrutamento, eu trazer histórias sobre vagas de volume, momentos em que eu tive muitas vagas ao mesmo tempo para tocar e como que eu consegui lidar com isso. Então, para cada empresa, a história tem que ser diferente, você tem que ficar ligado nisso também, tá? E aí, quando você estuda a empresa, fica mais fácil de você saber qual história faz mais sentido você contar nas etapas do processo seletivo.